Pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Todo mundo sabe que o Santos está precisando de um centroavante, né? Que nós temos aí, ou são aqueles que o Fábio Carille, oriundos da base, não está oportunizando, ou são aqueles mesmos que nem o William do Bigode e o próprio Furk, né? Que não está numa fase legal, tem feito partidas aí muito ruins, né? E o Santos realmente precisa e padece de um bom jogador. Pelo menos na movimentação, porque esse tipo de jogador no específico, o Santos ainda não tem, né? Se a gente for procurar lá na base, como eu acabei de falar para você, nós temos quem? Nós temos o Enzo Monteiro, nós temos o Luca Meirelles, só que é um menino, né? Tem que ainda amadurecer um pouquinho mais, mas que constantemente está sendo selecionado para as categorias de base da seleção brasileira. Mas eu deixo aqui um adendo, que esse garoto Luca Meirelles, ele é um garoto que com certeza vai explodir na Taça São Paulo de Futebol Júnior no próximo ano. E aí, a consequência, espero eu, vai ser muito agradável para o torcedor santista e já espero que já na primeira divisão. Agora, com relação aos outros centroavantes que o Santos tem, ainda muita falta existe, né? Por exemplo, o Furk é um centroavante paradão, que não tem muita mobilidade, que tem uma lesão gravíssima no pubis. O William do Bigode já está quase encerrando a carreira, também tem dificuldades. Inicialmente, ele começou a carreira jogando pelos flancos, né, os famosos pelos lados, né, tinha muito mais velocidade, mas com a experiência e a idade chegando, realmente ele tem tido dificuldades. O Santos, mesmo assim, foi lá e contratou ele. Então, para resumir, o Santos está com dois jogadores, um jogando quando os dois estão disponíveis no time do Santos, um cada tempo. O Furk normalmente, como titular, joga o primeiro tempo e depois, no segundo tempo, realmente ele passa boa parte da partida, se você quiser dizer o resto da partida, mais parado do que fazendo um futebol mais agressivo, né? Daqueles jogadores paradão, pirulitão, que tem que fazer os cruzamentos dentro da área. Agora, você imagine o Santos dependendo de cruzamento, sendo que o Santos joga numa função de contra-ataque. E aí o centroavante realmente depende único e exclusivamente do cruzamento para poder fazer gol. Então o caso do Furk fica muito mais difícil. Então, aliado à própria má fase que o jogador está, o tipo de jogo ocasionado pelo Fábio Carille, o técnico do time do Santos, não favorece o jogador. E o William de Bigode, que às vezes sai um pouquinho fora da área, não tem preparo físico o suficiente, de repente, para aguentar uma etapa, duas etapas e tudo mais. Então se sentiu a necessidade muito grande do Santos contratar aí um centroavante. E a bola da vez é o Wendel Silva. Até errei o nome do cara aqui. Wendel Silva. Esse jogador, pessoal, ele foi criado nas categorias de base do Flamengo, saiu de lá e foi pro time de Portugal, chegou lá em 2020, ficou no Porto várias temporadas, se não me engano, acho que 3 temporadas. Tem 23 anos, moleque muito novo. E ao contrário do que acontece com os centroavantes do time do Santos atualmente, é um jogador que joga pelos lados do campo e também como centroavante. Informações que a gente procurou colher aqui para dar aqui constantemente aqui para o nosso telespectador, aqueles que acompanham aqui o meu canal Vargas Santos TV, o internauta, dá conta que também ele pode ser como quarto homem do meio de campo, ou muitas vezes até como meio campista avançado, né? Jogando muito dentro da área. Tem um bom vigor físico, tem velocidade, tem um bom passe. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acho importante ter um início desse conteúdo falando a respeito da necessidade do Santos Futebol Clube. São 31 jogos que esse garoto fez, 26 como titular. Tem 18 gols, né? 18 gols, que é uma média de gols, né? E 73% de acerto de passes, que são coisas legais para uma pessoa e para um jogador que joga ali na frente, principalmente no comando do ataque. O último jogo desse jogador foi dia 17/5, né? E o último gol que ele fez foi dia 12/5. Portanto, tem um hiato aí de um tempo muito grande, pessoal. Mas a gente já tem informação que ele vem trabalhando, já estava em pré-temporada lá em Portugal, que é do Porto, né, que eu estou falando, mas ele estava no Porto B de Portugal, né? Mas mesmo assim, estava numa temporada assim muito estressante, como diz a respeito de preparo físico. Eu não sei
se o tempo que ele demorou para vir para a equipe do Santos, porque isso já está uma novela, já faz há muito tempo. Então a gente tinha que esperar realmente, de fato, de verdade, quando isso fosse acontecer. Hoje já foi anunciado em todas as redes sociais do time do Santos, tem um vídeo dele, um teaser falando a respeito que ele tá beijando a camisa e tudo mais, que eu achei muito legal. Foi por isso que eu aguardei um pouco para fazer esse conteúdo, porque nós já vimos dentro da equipe do Santos vários jogadores realmente, aquele que já chegou inclusive na equipe do Santos fazer os exames médicos, mas a gente não viu assinar, e aí quando a gente viu, o tiro saiu pela culatra e o jogador já não estava mais na equipe mais gloriosa do mundo, né? Olha, pessoal, o mapa de calor deste jogador dá conta, evidentemente, no ataque, mas que ele joga para a direita, pela esquerda e também como centroavante. Então o Santos vai ter um jogador, além do jogador forte, de 1,80 m, o Santos vai ter um jogador de uma certa velocidade. Características essas que os centroavantes do time do Santos atuais não têm. Então já começa por aí. Ele não vai depender único exclusivamente de ficar, de repente, esperar uma bola ali alçada dentro da grande área, ou esperar uma oportunidade de repente para... Não, ele vai sair, vai tabelar, vai para a linha de fundo, vai fazer cruzamento, vai estar dentro da área, vai fazer gol de cabeça, vai fazer gol de perna, né? Da perna direita, perna esquerda, que são as maiores jogadas dele, pelo menos nos skills que eu vi dentro da realidade dele no Porto B. Agora existe uma pergunta que não quer calar. Esse centroavante do time do Santos, que o Santos recém anunciado agora, ele é verdade que ele se deu muito bem na Série B, né? Mas por que ele não foi relacionado na sua grande maioria da sua carreira para a Série A do Campeonato Português, no caso, no Porto A, né? Vamos dizer assim. É estranho. Eu acho que fica uma pulguinha atrás da orelha. Mas quando a gente se trata de vir para a equipe mais gloriosa do mundo, o Santos, na Série B, eu acho que o Santos não teria condições, de fato, de verdade, se ele estivesse jogando no Porto A. Eu acho que ficaria até difícil ele vir para a equipe do Santos e o Santos ter condições de comprar um jogador nesse naipe para vir para a equipe mais gloriosa do mundo. Olha, pessoal, é bem verdade que todos os torcedores santistas esperam uma coisa diferente daquilo que já nós temos dentro do elenco do Santos, né? Um jogador mais ativo, um jogador mais com velocidade, um jogador realmente que faça o sistema defensivo do time adversário se preocupar de fato e de verdade, não apenas... porque o esquema tático do Fábio Carille é um esquema limitado, né? Então o próprio jogador, dentro das suas características, tem que fazer alguma coisa diferente para que as coisas realmente se aceleram dentro de campo. Porque o jogo, aquele jogo posicional, aquele jogo que aquele jogador só troca um jogador pelo outro jogador, ou quando não é assim por característica diferente, isso a gente já sabe. Por isso que os times adversários não têm dificuldade nenhuma de fazer a marcação em cima do Santos. Haja visto o que aconteceu nesse sábado contra o time do Avaí, né? O time do Avaí montou uma defesa através do seu técnico bem montada. É bem verdade que o time do Santos não foi bem na partida, nada funcionou, mas dá dó de ver um time que sempre dependeu da sua velocidade ser realmente arrancada assim, e o torcedor santista tem que entender isso, né? Eu acho difícil, mas o contra-argumento é que o Santos está entre os 4 primeiros colocados, mas isso para o torcedor santista não significa muito, né? O torcedor santista gosta de ver o time perder, se isso acontecer, mesmo que seja dentro de casa, correndo, coisa que não aconteceu na sua última partida. Agora, o correr não é simplesmente correr atrás da bola, é realmente se dedicar nos lances, fazer jogadas rápidas, não ficar aquele apelo total com a torcida, quando entrou lá o lateral direito, lá o Rainer, que a torcida ficava pedindo para ele passar, sendo que o Patati segurava e ele não passava. Então, esses tipos de jogada, esses tipos de situações dentro do elenco do Santos, vai ter que se fazer por si só, porque depender do técnico Fábio Carille para poder fazer o jogo ficar um pouco mais dinâmico, ele não vai fazer. Haja vista que o Santos, para muitos, tem problemas físicos e o Santos não aguenta jogar as 2 temporadas, ou melhor dizendo, as 2 etapas de uma maneira mais homogênea. O Santos tem um rendimento no primeiro tempo, no segundo tempo cai vertiginosamente. Ou ao contrário, normalmente também acontece, mas é muito difícil, né? Porque normalmente o Santos faz um gol
e aí o Santos começa a recuar, e aí começa realmente aquele jeito Carille de ser, de jogar no contra-ataque. Só espero de fato, de verdade, pessoal, que essa realmente contratação que o Santos acabou de fazer, que saia realmente da posse e realmente faça o torcedor santista muito feliz. Agora, pessoal, a gente não sabe muito sobre o contrato, a gente sabe que tem muita coisa falando a respeito da contratação desse menino, né? Tem aí o GE que postou uma matéria muito interessante que fala a respeito dele, tá falando a respeito da sua idade, tá falando a respeito do rendimento, tá falando parte do contrato que foi feito, e tem algumas amarras sim, né? Por exemplo, uma das exigências feitas pelo time Porto B, vamos falar Porto para ficar um pouco mais constante, né? É que se dá conta que se ele fizer os 15 gols, uma das travas, né? E das coisas que foram colocadas em contrato, o Santos terá que fazer o contrato, renovar o contrato dele automaticamente. Automaticamente, eu estou falando bobagem. O Santos terá que realmente não ter somente a opção de compra. O Santos vai ter que comprar o jogador. Cara, que coisa, né? Agora, a coisa mais esquisita que aconteceu, mas que o Santos aceitou, é que antes dele sair da equipe do Porto, ele teve que renovar o contrato dele de 2026, que terminaria por mais um ano, que ele vem por empréstimo de um ano por empréstimo, então ele vai ficar até a metade do ano que vem, mas muita coisa pode acontecer. Por exemplo, no final do ano ele pode ter uma proposta, né, e o Santos vai ficar com um percentual aí, aquela famosa taxa de vitrine. Eu até cheguei a marcar aqui, mas são coisas, pessoal, que eu vou falar uma coisa para você. Para a gente encerrar esse conteúdo, eu vou ler uma matéria aqui. Vou ver se eu consigo ler, né? Porque a internet realmente está muito difícil. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, porque até a gente acionar, eu entendo que o Santos realmente contratou realmente uma aposta para essa temporada. Só espero que ele seja um jogador totalmente diferente daqueles que o Santos tem dentro da sua equipe, e que jogue realmente e consiga fazer os seus gols. Essa é uma prerrogativa de um centroavante que joga ali na frente e que pelo menos no Porto B de 31 jogos ele conseguiu fazer 18 gols. Pessoal, vamos ver se eu consigo abrir aqui, pelo menos está montando a página, está demorando, mas eu vou continuar aqui. O vídeo já está com 12 minutos praticamente e eu estou aqui falando do Wendel. Wendel, para quem não sabe, pessoal, é o jogador que o Santos acabou de contratar por empréstimo de um ano. Agora me parece que abriu a página aqui e está mais ou menos assim lá no GE. Santos anuncia a contratação do atacante Wendel Silva, centroavante de 23 anos, e é o segundo reforço do time do Peixe nessa janela de transferência. Nessa matéria ela foi feita e atualizado há 33 minutos, pelo menos no momento em que estou lendo propriamente dito. Está aqui uma série de gols deles, né, para ilustrar pra caramba aquele que o Santos está pegando, está contratando. O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Wendel Silva, que chega por empréstimo de um ano junto ao Porto de Portugal. Ele foi aprovado nos exames médicos e já está incorporado ao clube de Fábio Carille para a sequência da Série B do Brasileirão. Aos 23 anos, o Wendel chega com o contrato até o meio do ano de 2025. Por 500 mil euros, cerca de 3 milhões na cotação atual. A compra será obrigatória, que nem eu havia dito para você, ao fim da sessão, se ele atingir meta prevista em contrato ao marcar 15 gols. Né? Será obrigatória a contratação do cara. Não há obrigatoriedade de números de jogos, né? Aí a matéria ela vai continuando. O valor total da operação pode chegar a 3,5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, incluindo o valor pago pelo empréstimo. Aí tá a foto dele aqui, tá falando que ele é carioca, de 1,80 m, centroavante que foi formado nas categorias de base do time do Flamengo. Tudo que eu falei aqui. Jogador disputou na última temporada pelo time B do Porto, fez 31 jogos, 18 gols, e assim consecutivamente a matéria vai seguindo. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está comentando aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Tchau.